Pés no chão! Bora voar! Esse vídeo agora, vocês têm que prestar bastante atenção, certo, pessoal? Porque tá viralizando esse tema aí, né, dos 10 mil. E quando você completa 10 mil, a vida muda completamente. Não deixa de ser uma verdade. Porém, a gente vai ter que falar algumas coisas para vocês que aconteceu com a gente. De novo. E que nem sempre é dessa forma como muitos estão falando por aí. Por exemplo, a parte positiva é que quando você chega nos 10 mil, porque a vida ela muda, pessoal? Porque você tem uma mentalidade diferente. Quando você começa de pouquinho, começa, né, Rita, de 50 reais, 20 reais, não importa, 5 reais quando você começa a guardar, e você vê o seu patrimônio crescendo, você está querendo montar uma reserva de emergência, você vê que investiu de maneira correta, está vendo os rendimentos de mês a mês, às vezes em algumas corretoras, né, alguns bancos dá para ver todos os dias. Então é muito bom, aí você começa a perceber que fez uma boa escolha. E isso é um sinal de que você já tem um controle emocional muito grande. Quando você chega nesse patamar de começar a juntar esse dinheiro, quer seja 5 mil, 10 mil, 100 mil, o que for, isso mostra, pessoal, que você já tem um controle emocional bom. E isso é favorável, porque, não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas não consegue investir, não consegue guardar dinheiro. E isso tudo, muito do peso, está em sentido emocional. Aí você, quando vai vendo o seu patrimônio crescendo, aí a sua meta é de 5 mil. Chegou nos 5 mil. Então você já fica crente que pode chegar. Agora eu quero 10 mil. Aí você dobra a meta. Você vai fazendo? Aí com isso, pessoal, é 10 mil. Quando chega numa meta de 10 mil, eu vou tentar 50 mil. Você fica confiante. Motivado, né? E o seu cérebro, ele vai lhe motivar ainda mais, porque tá dando certo. O que é que pode dar errado? Pois é. Entendeu? Aí com isso, depois você começa a investir em novas possibilidades. Você está começando já a ter um conhecimento muito bom sobre investimento. Aí agora você parte para renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, até imóveis físicos. Terrenos. O que aparecer, né, Rita? O que aparecer, você percebeu que aquilo faz você ganhar dinheiro. É uma oportunidade. E ainda mais, o seu cérebro fica acostumado a você sempre estar gastando, aliás, investindo em uma renda passiva, que vai fazer com que você ganhe cada vez mais. Ou seja, você investe e ganha, investe e ganha. Fica aquela bola de neve. Cria um que vício todo mundo bom, quer. né? Um ciclo vicioso maravilhoso. É o ciclo vicioso das dívidas e de estar gastando, porque isso é um ciclo vicioso. Que é o negativo, né? Isso. Aí ela vai reverter esse quadro agora. Vai ser o contrário. Isso. Tudo porque você teve uma meta de conseguir 10 mil e chegou lá. Conseguiu. Aí a sua vida realmente transforma para melhor no sentido financeiro. Financeiro, emocional, porque você conseguiu, então você é vitorioso, né? Com certeza. Agora, pessoal, a gente confessa a vocês, a gente confessa aqui a vocês que já entrou na nossa conta 10 mil, 50 mil, 100 mil e hoje a gente tá 0 mil. A gente tá 0 mil. No caso, não é 0 mil. Vocês já viram aí no vídeo passado a gente mostrando. É muito menos 1000. É, muito menos 1000. E a gente vai contar um pouquinho para vocês o porquê que isso aconteceu com a gente e o porquê isso acontece com muitas pessoas. Porque muitas pessoas não conseguem ter esse poder transformador, ter essa mentalidade. Que no caso da gente não mudou para melhor, né? Piorou a situação da gente. Isso. A gente conseguiu ter esse dinheiro na conta, porém teve algumas coisas que a gente vai comentar aqui com vocês. E a primeira delas foi justamente isso aqui, ó. Esse primeiro ponto é a falta de clareza nos objetivos. Objetivos que a gente não tinha. A gente não tinha objetivo, a gente não tinha meta. Justamente porque esse dinheiro que a gente conseguiu no passado não foi a gente juntando, a gente batalhando, trabalhando. Não foi nada disso. A gente ganhou como se ganha uma herança.
A gente depois vai fazer um vídeo com maiores detalhes, tá, pessoal? Pra você entender, senão o vídeo vai ficar para outro... vai ficar muito longo. Mas o importante é vocês saberem que a gente conseguiu esse dinheiro de vez assim, ó. Era 10 mil no mês que a gente conseguia. Conseguia não, que a gente ganhava. Tá. Entendeu? Mas tem um ditado que diz que o que vem fácil, vai fácil, porque você não está preparado para aquilo. Então a gente não tinha nada desse negócio de investimento. Antes a gente tinha estudado, tentado pelo menos estudar sobre investimento. Foi durante aquela confusão do passado, enfim. A gente não tinha nenhuma clareza, nenhum objetivo, nenhuma meta. Então quando o dinheiro chegava, a gente só pensava em gastar. E às vezes, por incrível que pareça, o que ia embora feito ralo era com comida. Lanche. E eu ficava olhando assim, como é que cai 10 mil? Isso foi durante um ano, viu? Todo mês caindo 10 mil. Como é que isso acontece todos os meses e você não tem nada guardado, pessoal? Pessoal, a gente tá contando isso aqui para vocês porque é a nossa realidade. A gente quer ser o mais transparente possível. Porque eu sei que tem pessoas que também passam por essa situação, ou tá passando por essa situação. E poderia até ser vergonhoso pra gente, mas essa é a minha mentalidade, de Luiz, do passado. Entendeu? A gente já perdeu, como a gente falou aqui pra vocês, a gente já perdeu muito dinheiro por não saber administrar, por não levar a sério, por ser dinheiro fácil. Então, eu quero que vocês tenham essa consciência de que o que a gente tá passando aqui pra vocês é pra gente melhorar aqui como família. Independente, eu sei que vai chegar gente aqui criticando, vocês são burros, vocês são isso, sempre tem esse tipo de gente. Mas era mesmo. Mas eu sei, mas eu tô aqui querendo mostrar pras pessoas que são sinceras, que querem aprender com o erro, entendeu? Porque pode chegar nos comentários de, rapaz, vocês com 10 mil por mês durante um ano, não começaram nenhuma reserva. Pessoal, a gente não passava nem isso pela cabeça da gente. Porque pode ter pessoas aí que falem no comentário, poxa, vocês ganharam durante um ano 10 mil por mês e hoje está sem nada. Hoje está sem nada. A gente poderia construir um bom patrimônio, a gente poderia, pelo menos uma parte, né, Rita, para ter uma casa. A gente poderia ter carro, a gente não teve. Nada, pessoal, para vocês terem ideia, para ajeitar a moto, uma revisão assim, nem isso eu pensei. Existe, gente, assim... Porque senão esse pessoal que ganhava na Mega Sena tudinho não voltava a ser pobre. Pois é. E outra coisa, tem gente que gasta tudo isso em joguinho de aposta. Isso. Então, jogador de futebol que não tem uma boa administração ganha milhões e fica favelado por aí. Pois é. É complicado. Para você ver que a falta de objetivo com o dinheiro, a falta de clareza, de conhecimento, vai por algo abaixo. Não importa a quantidade que entre na sua conta, gente. Não importa. Aí veja, se fosse nesse caso aí, a partir dos 10 mil, sua vida muda. A da gente piorou. E olha que a gente teve 12 oportunidades durante um ano, que era todo mês. Era 10 mil na conta da gente. Pois é. Aí, pessoal, um ponto também que eu gostaria de destacar aqui é a falta de conhecimento. Naquela época que a gente estava recebendo esse dinheiro, eu ainda tinha um conhecimentozinho, mas minha intenção era mais gastar do que poupar. Eu não me interessei muito de estar pesquisando, de estar estudando o que fazer com esse dinheiro. Sabe aquela coisa que quando você está morrendo de fome, chega alguém e lhe oferece um prato de comida e você devora até o prato com tudo? Pronto, era assim a minha situação. Eu nunca vi tanto dinheiro cair na conta, que quando caiu, endoidou. Entendeu? A gente tinha um estilo de vida que não era de muito gasto. A partir do momento que estava com essa quantidade toda, recebendo por mês... A gente triplicou, quadriplicou. Foi. Ou seja, a gente não fazia nada, a gente mal vivia. Até com relação, né, Rita? O casamento da gente, a gente não conseguiu aproveitar como casal. Nem viajar, a gente fez uma viagem, não é verdade? Eu tô me lembrando das coisas aqui. E eu tô querendo, agora, no vídeo, sem roteiro, sem planejar nada, eu tô querendo me lembrar, meu Deus, o que é que eu posso lembrar aqui para falar pro pessoal? No que a gente gastou tanto, que parece que deu um branco. Por quê? Porque, como a gente falou, falta de conhecimento, a gente não anotou nada de onde saiu, não tem nem como a gente saber, porque não houve uma anotação, não houve um planejamento, não houve nada, gente. Fiquei sem trabalhar, não foi? Ficou. Sai de vez. Estou com 10 mil, eu vou lá trabalhar de moto pra quê? Vê pra aí.
Isso dói, viu, gente? Quando a gente lembra assim, dói muito, porque hoje eu tenho uma mentalidade, tanto eu como o Luiz, a gente tá com uma mentalidade muito diferente. Então, quando você vê os erros passados, dói demais, dói muito. Eu não tinha, pessoal, aquele pensamento de pegar uma parte desse dinheiro e investir na gente, como um curso, qualquer coisa que enriquecesse o conhecimento da gente e a gente saísse mesmo da vida que a gente estava e tentasse melhorar. Mas às vezes as lapadas vêm para você aprender mesmo. Mas essa foi demais. Foi. Eu me lembro uma vez que Rita foi conversar comigo. Aí disse assim: ô Luiz, isso já era lá pro quarto, quinto mês que a gente já estava recebendo. Ô Luiz, era em fevereiro, né? Não, em janeiro. Ia ser a última parcela. Tá chegando janeiro, Luiz. A gente vai acabar o dinheiro. E quando terminar esse dinheiro, a gente vai fazer o quê? Tu vai voltar pra moto, é? Só lembrando, pessoal, que isso foi um imóvel que a gente vendeu, tá certo? Só para vocês não ficarem voando de onde é que tava vindo esse dinheiro. Foi de um imóvel que a gente vendeu. Aí Rita ficou, né, raciocinando essas coisas. E eu não, meu Deus, eu não levava, pessoal, a sério isso. Porque você sabe, né? Não, vai terminar tudinho. Mas é como se fosse assim, não, deixa para depois. A gente pensa depois. Ainda tem o quê? Tem 6 meses. Não, tem 7 meses ainda. Ainda tem o quê? 70 mil. É fogo, velho. Você fica olhando aqui, eu acho que eu vou ficar esse tempo todinho assim voando nesse vídeo aqui, pensando que quando você bota para pensar, dá muita tristeza, viu? Outro ponto que a gente vai falar para vocês, o que prejudica muito também, são os maus hábitos financeiros. Esse daí foi o que a gente pegou o exemplo de tudo. Acho que quase 100% a gente pegou isso. Teve uma coisa também que a gente gastou muito quando a gatinha da gente estava doente, que a gente tá nem aí, não, Ida, vamos levar para o melhor, não é isso? A gente não pesquisou, a gente vinha direto, quando a gente morava lá em Água Preta, a gente vinha direto de Água Preta para Caruaru. Oxe, eu acho que era umas 2 vezes por semana, né, Ida? Uma vez por semana, muitas vezes. Fora a internação, tudo. Né? Isso, que ela ficou internada, tudinho. Pessoal, a gente não se arrepende de cuidar dela. Mas o arrependimento é de não ter pesquisado outros lugares que hoje a gente sabia que tinham lugares melhores e muito mais barato. Por não ter planejado para aquilo, né? Isso. Assim, os maus hábitos assim, não, eu tô com dinheiro, então tenho poder, eu tenho decisão para fazer o que bem entender, então eu vou fazer o melhor que puder. Que se você fosse olhar direitinho, esse dinheiro não era da gente. Esse dinheiro, se fosse da gente, tá saindo do nosso bolso. A gente tinha conquistado ele. Não deu valor. Não deu valor, entendeu? Ou seja, é um dinheiro que tinha um prazo, um limite. Porque eu fico imaginando hoje, se a gente tivesse com a mente que está hoje. Veja o que está acontecendo hoje. A gente está tendo prazer em ver o dinheiro rendendo. A gente está planejando, a gente está sentando, está conversando o melhor para fazer, o melhor que dá para economizar, para não esbanjar. Quando a gente quer fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, a gente conversa mais de uma vez. Ou seja, para não deixar o cérebro, os desejos, da loucura, o vício entra também, o mau hábito, poder dominar as decisões que a gente tem que tomar. Aí, pessoal, veja, tanto o dinheiro entrando, para você ver que uma mente que não está preparada para uma educação financeira, ela não pensa em nada, literalmente. O que acontece? O dinheiro estava entrando, a gente não pensou, poxa, e se eu adoecer? Se tu sofrer um acidente na moto, cadê a reserva? Se a gente perder alguma coisa aqui dentro de casa, alguma coisa quebrar, a gente não planejou pra nada, absolutamente nada. Mas sabe, eu acho porque a gente já estava certo de estar recebendo 10 mil por mês, entendeu? Aí vai pensar em reserva para quê? Por exemplo, a gente aqui, eu e Rita, está planejando esse ano conseguir 10 mil nesse ano. A gente estava recebendo 10 mil por mês. Veja a diferença, a oportunidade que a gente perdeu. Então não estava pensando em reserva de emergência. Não, o próximo mês a gente recebe mais 10 mil.
Aí fez uma viagem sem planejar, se mudou sem planejar, teve gastos desnecessários, totalmente desnecessários. Emprestou para as pessoas. Olha aí, lembrei. Então, assim, a gente, é como se a gente não tivesse dando valor mesmo àquele dinheiro, né? Porque veio fácil, né? A gente não lutou. Agora, tudo que a gente tá fazendo hoje, pessoal, a gente sente o peso de cada centavo que a gente tá guardando, de cada centavo que a gente tá ajudando, que a gente tá juntando. É por isso que eu digo, principalmente, se você receber uma herança ou vender algum imóvel, dá valor a esse dinheiro. E você que é pai, que é mãe, que dá as coisas tudo de mão beijada para o seu filho, pode ter certeza que é uma ruína que você está causando na vida dele. Porque se ele não luta, se ele não batalha para ter o dele, ele não vai dar valor. É difícil, é raro. O menino precisa ter uma preparação muito grande. Eu não tive tudo. No meu tempo, quando eu era mais jovem, para eu poder, o meu primeiro trabalho de questão com computadores, né, trabalhos digitados, essas coisas, cartão de visita, o da cidade, assim, da região, o mais potente era o meu. Eu ia com meu avô naquelas feiras de computador que tinha em Recife, tudo assim, o melhor que tivesse lá, meu avô comprava. E mesmo assim, né, Rita, às vezes quebrava, ia pedir dinheiro para ajeitar. Muitas vezes uma coisa que quebrava, que tinha solução, consertando, não, comprava outro. Estraga, pessoal, estraga muito. A educação financeira é muito importante para você dar valor como pessoa também. Agora sim, se esse patrimônio que foi vendido e a gente recebesse hoje em dia os 10 mil por mês, aí ia ser muito diferente, pessoal, porque não ia ser algo que a gente... Aliás, ia ser algo que a gente ia ganhar, que ganhasse, mas não estava esperando. Então a gente poderia muito bem continuar como estava, porque a gente não está reservando dinheiro, né, para reserva de emergência, para algumas coisas. Então, imagine vindo, por exemplo, você ganhar 100 mil reais de repente. Com a mentalidade da educação financeira já na sua mente, é muito diferente. Mas quando você não tem nada, é uma quantidade de dinheiro muito grande, pessoal, para quem não está acostumado. Pode ser pouco para algumas pessoas, mas para a gente na época, né, Rita? Quando você consegue atingir uma meta de 10 mil, 50 mil, 100, 200, mas quando você entende aquele processo, que é do seu esforço, das suas economias, seu investimento, você trabalhando mais para ganhar algo mais, quando o seu patrimônio está gerando receita para você, aí você reinveste novamente, é muito diferente. Mas do nada assim, eita, vocês ganharam 100 mil. Se não tiver uma preparação financeira e psicológica, não importa o dinheiro. Nem o dinheiro vai ser transformador na sua vida se você não tiver uma boa mentalidade, gente. Tanto física, né, como mental. Não tem como. A gente pensava, pessoal, que a gente poderia ter um estilo de vida maior, porque a gente estava ganhando bem agora, sendo que aquele dinheiro tinha um prazo, né? E a gente não colocou na mente que aquilo ali iria acabar. Que tinha um prazo, ficou dependente 100% e confiante nesse dinheiro. Então, pessoal, assim, como muitos influenciadores estão falando, estão fazendo vídeo aí nos canais dele sobre esse tema, quando você começa assim, com a mentalidade correta, realmente muda a sua vida. Até você juntando 100 reais já muda, porque você, ao invés de estar gastando e devendo, você está juntando um dinheiro que antes não conseguia. Agora, quando você ganha, feito foi o caso da gente, de repente assim, e não tem uma mentalidade de investidor, é muito complicado. Não importa o quanto entre na sua conta. A sua vida piora. Porque quando terminou, no caso da gente, quando terminou o dinheiro, a depressão, oxe, despencou tudo assim, ó. Poxa, próximo mês a gente não vai mais ganhar. E aí? A gente ainda conseguiu guardar metade, não foi, Rita? Mas foi o que usou para fazer mudanças. Pronto, aí acabou tudo. Tudo, acabou tudo e a gente teve que se virar aqui. Eu mesmo no meu trabalho, continuando a ficar de moto,
tive que voltar de todo jeito. Um local que eu não conhecia bem, tive que começar do zero praticamente. Sol, chuva, não tinha horário para chegar em casa, né? Domingo a domingo. Domingo a domingo. E de certa forma revoltado, você fica revoltado com você. Aí você fica ansioso, vem aquela depressão. Aí depois que tudo acaba, poxa, porque eu não agi assim? É agora que vem querer pensar direito. Então, pessoal, isso aí só foi mais um desabafo da gente com a nossa experiência, mostrando, eu sei que esse vídeo vai servir para muita gente se inspirar e aprender a seguir direitinho na vida, como também pode servir para outros criticarem. Mas... E dá valor, né, Rita? E dá valor também. Dá valor, porque a gente contou aqui o mínimo, viu? O mínimo. Se coloque no lugar da gente contando aquele negócio, o que é que vocês iam fazer? 10 mil por mês. Diga, pode colocar aí nos comentários o que é que vocês iam fazer. Pensa, reflita, pessoal. Cada dinheirinho que vocês conquistam ou que vocês ganhem, reflita nesse vídeo aqui. Pense, lembre desse exemplo aqui da gente, real para vocês. Eu sei que vai aparecer aqueles que tem uns que vão criticar, mas burro, não sei o que, e vamos mesmo, né, Luiz? Se falar, a gente tá falando com a gente. Entendeu? Mas eu sei que também vai ajudar muita gente. Quando você ganhar um dinheiro, dê valor àquele dinheiro, pessoal. Pense 10 vezes, estude, tenha conhecimento para não fazer besteira. E outra coisa, dê valor a cada centavo que está entrando no seu bolso. Cada centavo. Dê valor, porque isso vai fazer um efeito muito grande lá na frente. Se a gente tivesse dado valor, o efeito hoje na gente ia ser totalmente diferente. E dá tristeza mesmo, viu, pessoal? Não sei se vocês perceberam, né, Rita? Hoje o vídeo não foi tão alegre como a gente costuma fazer. É porque vem as lembranças, né? De muitas dá tristeza mesmo. E se alguém está passando por isso, a gente consegue se colocar no lugar porque passou também. Não é fácil, não. É por isso que quando alguém comenta aqui, ó, eu tenho 10 reais na poupança, eu tenho tantos reais assim, eu tenho 100, eu tenho 15... A gente fica muito feliz com isso. Uns mangam porque não passou pelo que aquela pessoa está passando. Poxa, eu consegui guardar 15 reais, 20 reais, mas antes eu não conseguia guardar nada. Então, pra gente, isso é muito... A gente fica muito feliz de ler o comentário de vocês e saber que vocês estão conquistando as coisas aos poucos, assim como a gente está conquistando também aos poucos, gente. E o vídeo foi esse. Certo? A gente tá botando aqui no finalzinho agora para vocês acessarem e seguirem a gente lá no Instagram também. Pedir para compartilhar, tá bom, pessoal? Comentar também, porque a família da gente sempre fica lendo os comentários e o comentário de vocês é como se fosse um vídeo à parte, um complemento desse vídeo. De tudo que a gente fala, vocês também passam a experiência de vocês e é muito bom isso. E a gente, com os comentários, vê que a gente não tá só, porque a gente lê e vê, poxa, Luiz, ó, essa escrita aqui comentou isso e passou pela mesma, pensei que a gente tava só, passou pela mesma situação da gente. Aí a gente procura, né, Rita, ser alegre, brincar, tudinho, porque a vida segue. A gente errou, tudinho, tá contando os erros, não são só esses não, tem mais por aí pela frente. Tá contando os erros, tudinho assim, porque... Se você está pensando em tá no início do que a gente passou, cuidado, não vai fazer o que a gente fez, não. E eu acho que isso é mesmo que um desabafo, porque a gente conversando, eu acho que tira mais aquele peso que fica nas costas, sabe? A gente abrindo o coração, não guardando só pra Hoje gente. Tá bom, né? Já se recuperou, pelo menos assim, da parte negativa, de dívida, do que passou. Já se recuperou muita coisa, gente, muita coisa. E tá recomeçando novamente. O importante é isso, nunca é tarde para recomeçar, né? E é isso, gente. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!